Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Muito bom dia! Sextou, né, pessoal? Pois é, mais uma sexta-feira por aqui, mais uma semana juntos. E claro, como não poderia deixar de ser, começo o vídeo de hoje desejando uma sexta-feira muito produtiva e um final de semana verdadeiramente abençoado para você e para todos os seus, para toda a sua família. Dito isso, vamos então aqui às nossas clássicas atualizações do dia. Pois é, hoje eu vou falar sobre o calendário completo de pagamento de hoje, referente à sétima e, ao que tudo indica, última parcela do auxílio emergencial. Sim, é verdade, tem pagamento para quem faz parte do Bolsa Família e também para quem não faz parte do programa social, mas recebe o auxílio emergencial porque se cadastrou lá na origem. 2. Vamos ver o que disse o deputado Marcelo Aro, que é relator do projeto de lei do Auxílio Brasil. Ele resolveu falar sobre as mudanças divulgadas, que na opinião dele foram divulgadas de surpresa pelo governo em relação ao novo programa social. 3. Vamos ver também o que disse o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, sobre este assunto, opinião muito importante. E 4. Vamos ver como o governo federal pretende implementar um pagamento de R$ 400 para o novo Bolsa Família, ou se você preferir, para o Auxílio Brasil, sem furar a regra do teto de gastos, conforme o governo vem anunciando. Vamos lá? Então vamos. Mas antes de começar aqui com tudo, com o pé direito, te convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não tenha feito, deixe o seu like neste vídeo e também peço aquela gentileza importante adicional, compartilhe estas informações, porque elas são de inegável utilidade pública, já que os temas tratados aqui afetam milhões de pessoas e podem, sim, de fato, ajudar muita gente. Dito isso, vamos direto ao que interessa, direto ao ponto, e vamos começar falando sobre ele, claro, sobre o auxílio emergencial. Hoje tem pagamento da sétima e, pelo menos até agora, última parcela do auxílio emergencial, tanto para quem faz parte do Bolsa Família, quanto para aquelas pessoas que não fazem parte do Bolsa, não fazem parte do programa social. Para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, hoje o pagamento está disponível sim para as pessoas cujo NIS termina em 5. Do outro lado, hoje também haverá o depósito da sétima parcela nas poupanças sociais digitais do Caixa Tem, para as pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Só que nesse caso aqui, quem recebe são as pessoas que nasceram no mês de março. Então, em um rápido resumo para você que nos acompanha, alô, você que nasceu em março, alô, você que é do Bolsa Família, que tem o NIS terminado em 5. Tem dinheiro disponível para vocês referente à sétima parcela do auxílio emergencial. Pronto, calendário rapidamente revisado. Agora vamos falar sobre a repercussão do anúncio do novo Auxílio Brasil e do valor de R$ 400 ontem. O deputado Marcelo Aro, que é o relator da medida provisória sobre o Auxílio Brasil, deu ontem uma entrevista ao UOL, e comentou sobre o anúncio do governo que acabou pegando muita gente de surpresa sobre o aumento no valor do benefício para R$ 400 no mínimo e pela decisão em não prorrogar mais o auxílio emergencial. Ele comentou a proposta que estava sendo desenvolvida por enquanto por ele, enquanto relator do projeto, e o que vai acontecer agora com as mudanças anunciadas pelo governo. Vamos ouvir o que ele disse. Olha só. A medida provisória ela tem força de lei, então ela já está vigente, ela tem validade. Então o governo já está apto em novembro a pagar o Auxílio Brasil, indiferente da aprovação do Congresso Nacional. Eu, Carla, tenho me dedicado nos últimos meses em cima do Auxílio Brasil e há muitos e muitos anos eu tenho aprofundado no tema da renda básica universal. Inclusive fui o relator também do auxílio emergencial no momento da pandemia. Então esse tema é um tema muito caro para o meu mandato. E do jeito que eu estava conversando com o Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, com o governo federal, deputados, senadores, nós estávamos criando um texto onde, de fato, nós fazíamos uma mudança deste programa social do Bolsa Família, uma mudança programática, conceitual, filosófica mesmo, de mudança de mentalidade, onde nós mudaríamos, sobretudo, o estímulo que daríamos para os novos beneficiários, para os beneficiários do Auxílio Brasil, um dia quererem sair desse programa social, e aí essa a beta do programa social, o programa social ele não pode ter o fim em si mesmo, ele tem que ser um caminho, ele tem que ter porta de saída.
né? Você não pode só dar o peixe, você tem que dar o peixe sim, mas também tem que ensinar a pescar. Então, essa é a grande diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, né? É a diferença de concepção entre esses dois programas. Nós estamos aperfeiçoando, melhorando um programa que, por enquanto, né, até então, era só um programa de proteção social. Agora nós temos a proteção social, mas estamos dando o segundo passo para a transformação social. Então, por si só, a mudança programática, ela já valeria a pena e ela já faria grande diferença no nosso país. E, paralelamente a isso, nós começamos um debate orçamentário para a gente incrementar mais essa política pública. Sairíamos até então de 34,7 bilhões para 60 bilhões. Teríamos um avanço considerável. Hoje a gente gasta algo em torno de 0,5% do PIB com o Bolsa Família. Nós gastaríamos quase 1% do PIB. Os países desenvolvidos gastam de 2% a 4% em programas sociais semelhantes. Nós gastaríamos 1%, mas já seria um avanço excepcional. Dobraríamos praticamente a receita. Quando o presidente fala em auxílio temporário, Carla, ele muda tudo aquilo que a gente estava planejando, porque auxílio temporário não é política de Estado. Auxílio temporário não é um benefício permanente, contínuo na vida daquele cidadão. Ele não mexe com o estímulo do cidadão. Pelo contrário, ele é um empréstimo. Você dá agora para tomar ali na frente. Então, quando o Bolsonaro fala que vai dar 85 bilhões, mas 50 bilhões, 30 bilhões que sejam, vão ser de extrateto e que vão ser os 50 bilhões de auxílio temporário, quer dizer que em dezembro do ano que vem, logo depois das eleições, ele vai tirar isso do cidadão beneficiário. Então, você imagina, você hoje recebe R$ 189, você vai passar a receber R$ 400, mas no final do ano que vem eu vou falar assim, passou a eleição, eu vou falar, não, volta a ganhar 189. Eu vou regredir, eu vou iludir essas pessoas, elas vão ter uma sensação momentânea de melhoria na qualidade de vida, mas ali na frente elas vão regredir. Isso é muito prejudicial quando se fala em política pública de assistência social. Não é essa a função de uma política pública de assistência social. Tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter uma periodicidade, tem que ter uma continuidade, tem que ser algo permanente, não algo temporário. Então, eu falei, e respondendo objetivamente a sua pergunta, eu deixei claro para os ministros que eu não me sentiria confortável em colocar na medida provisória que eu estou relatando esse auxílio temporário, porque descaracterizaria todo o trabalho que eu tinha feito nos últimos meses de convencimento com deputados, com senadores, com a imprensa, com a população em geral. O deputado Marcelo Ara explicou também qual foi a decisão do governo, já que ele optou por não incluir esse auxílio temporário no projeto de lei do Auxílio Brasil. Vamos ver. E aí eles decidiram jogar o auxílio temporário para a PEC dos precatórios. O que eu disse para o Ministério da Economia, o que eu disse para os ministros na noite de terça-feira foi: eu não me sinto confortável, porque isso vai de encontro, isso bate com toda a tese que eu venho defendendo de política pública de Estado. Quando você coloca um auxílio temporário, você está cometendo uma ilusão na vida dessas pessoas, você está agindo com um ato de irresponsabilidade social. E aí eles falaram, olha, mas é o jeito que a gente tem, então que jogue para outro lugar. E eles estão jogando para a PEC dos precatórios. Mas seria desvirtuar completamente o sentido do Auxílio Brasil, da concepção programática do Auxílio Brasil, nós permitirmos um auxílio temporário dentro de um programa permanente, de um programa estruturante, como a gente bolou e evoluiu com o Auxílio Brasil. Não sei se eu fui claro, Fabiola, mas assim, há solução. E tem solução, inclusive, Fabiola, dentro do teto e de maneira permanente. Como que o governo faz isso? Optando. Para ser dentro do teto, o governo tem que tirar de algum lugar, que o governo tenha coragem, Fabiola, coragem de tirar de outro lugar e colocar para as pessoas mais vulneráveis, que são as que mais precisam, mas não extrapolar o teto. E se eles colocarem dentro do teto, Fabiola, eles também podem dar esse benefício de maneira permanente e não provisória. Por que dar só até o ano que vem? Por que a gente não dá esse benefício de maneira permanente? Então, solução tem, mas o Ministério da Economia tem que querer. Agora, veja bem, isso é muito importante. Quem também se pronunciou ontem sobre o novo programa social e o valor de R$ 400
foi o senador Rodrigo Pacheco, que é ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Senado, defendendo o pagamento do Auxílio Brasil dentro do teto de gastos. Para quem não sabe, o tão falado teto de gastos, né, é um mecanismo que foi criado lá em 2016 para limitar o crescimento das despesas da União em relação ao crescimento da inflação, para controlar os gastos do governo. Esse assunto está em pauta porque, de acordo com a nova proposta do governo, que foi divulgada essa semana, pode ser que parte dos R$400 pagos aí para as famílias dentro do novo Auxílio Brasil seja fora desse teto dos gastos, teto de gastos. A proposta é alterar a legislação através da PEC dos precatórios para viabilizar, sim, o pagamento do programa social. Vamos ouvir o presidente do Senado que explicou qual seria a mudança a ser feita pela PEC dos precatórios e qual é a opinião dele sobre este assunto. Veja aí. Acho que tem algumas considerações que nós precisamos fazer. Eu acho que o ponto principal disso é que nós temos a obrigação de dar solução, de um jeito ou de outro, à questão do programa social. É preciso socorrer cerca de 17 milhões de pessoas, portanto 17 milhões de famílias que precisam ter esse socorro através de um programa social que seja consistente e que possa minimamente atualizar a capacidade de compra, especialmente de itens da cesta básica que elevaram muito os preços e precisa, portanto, haver uma correção desse programa social. É evidente que nós defendemos que esse programa social seja concebido, seja aprimorado, incrementado o seu valor dentro daquilo que todos nós pregamos sempre, que é a responsabilidade fiscal. Ou seja, a importância de encontrarmos a matemática e a equação capaz de inserir dentro do teto de gastos públicos esse programa social. E é o que se tem buscado fazer. A equipe do governo, do Ministério da Economia, hoje eu ontem recebi o ministro Paulo Guedes, hoje recebi o ministro João Roma e o ministro Ciro Nogueira, juntamente com o relator da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota, muito competente por sinal, que tem buscado dar essa equação possível de solucionar o programa social dentro do teto de gastos. O outro problema, que na verdade é um pressuposto para essa solução, é o problema dos precatórios. Precatório é dívida, tem que ser paga. No entanto, tem que se respeitar o teto de gastos que foi concebido desde 2016. Então, é atualizar o valor pago de precatórios até agora, pagar dentro do teto de gastos públicos e o saldo que não comportar dentro do teto de gastos públicos poder ser objeto de negócios jurídicos dos mais diversos. Recebimento de ativo da União, pagamento de outorgas onerosas, pagamento de multas, pagamento de dívidas fiscais, compensação entre o devedor ou a devedora União e os credores, inclusive estados da federação. Então são soluções inteligentes que fazem conciliar a responsabilidade fiscal que nós pregamos, que é importante, que é fundamental que tenha, e é o nosso compromisso do Senado, o respeito ao teto de gastos e a responsabilidade fiscal, mas, por outro lado, a obrigatoriedade de se dar solução a esse problema dos precatórios. E o mais importante de tudo, efetivar de uma vez por todas o programa social dentro de um valor que seja um valor condizente para a necessidade das famílias brasileiras, especialmente aquelas mais atingidas pela pandemia, as pessoas que não conseguem emprego, até porque não há oferta de emprego e de trabalho suficientes no Brasil nesse instante, nesse momento. Nós temos que trabalhar para que tenha, para que haja esse socorro, que seja um socorro efetivo a essas famílias brasileiras. Na verdade, o que há de proposta, segundo soube, na Câmara dos Deputados, não é uma alteração do teto. O teto continua a existir, a responsabilidade fiscal também. No entanto, há uma redefinição da regra relacionada à correção desse teto de gastos públicos. Ao invés de ser de meados de um ano até meados de outro ano, fazer de janeiro até dezembro. Essa é uma avaliação que tem que ser feita à luz de princípios constitucionais. Pode ser até que essa solução, eu sinceramente nesse instante não posso afirmar categoricamente isso, pode ser até que essa solução de parametrização do começo até o fim do ano possa eventualmente até ser mais justa. Mas essa é uma avaliação que tem que ser feita pela Câmara dos Deputados, repito, com critérios técnicos, legais, constitucionais, e tendo essa decisão da Câmara na PEC dos precatórios, o Senado vai avaliar, e o que eu posso dizer que vai avaliar com o máximo de pressa possível para poder dar solução definitiva a isso, que é algo que a sociedade espera muito que se dê solução. Precatório, responsabilidade fiscal e o programa social, que são fundamentais para o Brasil. Essa potencial alteração no teto de gastos vai abrir no orçamento do ano que vem um espaço de cerca de 40 bilhões de reais.
e já foi validado ali pelas alas política e econômica do governo federal. Se somarmos esse valor à limitação no pagamento dos precatórios, que a mesma PEC pretende fazer, serão cerca de 83,4 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem. Ou seja, é sim dinheiro mais do que o suficiente para bancar o aumento do Bolsa Família para os R$400 no mínimo, como quer o presidente Bolsonaro. Aliás, vale reforçar aqui que esse valor é o valor mínimo que o governo quer pagar e não o valor médio, como era a ideia anterior. Parece que com isso, finalmente, o governo chegou a um consenso ali internamente, mas falta saber como o Congresso Nacional vai se posicionar, porque também foi anunciado no dia de ontem o fim do auxílio emergencial. Vamos seguir de olho em tudo isso por aqui. Então, para este vídeo era isso. Estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não tenha feito, e compartilhe estas informações, porque assim como disse lá no começo do vídeo, são informações de utilidade pública e tem o potencial, sim, é verdade, de ajudar muita gente. Desejo uma excelente, produtiva sexta-feira e um final de semana verdadeiramente abençoado. Cuide-se e cuide os seus e, claro, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.